Olá, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, aula 10, tá? Do módulo 1. Vamos retomar aqui, estávamos falando sobre sujeito composto, sujeito oracional, e agora vamos dar continuidade a alguns exemplos aqui, tá? Da voz passiva sintética, que é o VTD, mais o se. Exemplo: venderam-se os carros. Então, a gente viu a aula passada que os carros, eles são sujeito quando eles estão na voz passiva sintética. Porque se você passar esta oração para a voz ativa, eles passam a ser o objeto direto. Então, o objeto direto da voz ativa, na voz passiva sintética, passa a ser o sujeito, ok? Tá? E aí o sujeito na voz passiva, ele que vai reger qual vai ser a concordância do verbo. No caso, venderam tá no plural porque os carros estão no plural. E aí você tem a partícula passivadora aí, né? Ok? E lembra que a voz passiva sintética, o formato vai ser sempre VTD mais si. Não existe VTI na voz passiva sintética, ou seja, VTI mais o si não existe para a voz passiva sintética, tá? Nesse caso, não vai ser partícula passivadora ou si, vai ser outra coisa que também a gente vai ver em outras aulas, tá? Então, sendo assim, a concordância do verbo com este elemento é obrigatório. É obrigatório. Com o núcleo do sujeito, os carros, está no plural, como está no plural, então vender também precisa flexionar para o plural. Dica: a transposição de voz verbal da ativa para a passiva somente será possível quando o verbo da ativa assumir transitividade direta, que é o que eu já falei, né? Ou transitividade direta e indireta. Pode ser também, o verbo pode ser VTDI. Por quê? Porque o mais importante é que na voz ativa tenha o objeto direto para que depois ele se torne o sujeito na voz passiva sintética, ok? A transposição de voz verbal da ativa para a passiva somente será possível quando o verbo da ativa assumir transitividade direta ou então, repetindo, né, VTDI. Exemplo: voz ativa, o funcionário vendeu o carro. Olha que fácil. Quem é o sujeito? O funcionário. Quem é o verbo? Vendeu. E é um verbo VTD, ele é um verbo transitivo direto, porque ele não pede preposição, tá? Quem vende, vende alguma coisa, não é vende a alguma coisa, não é vende por alguma coisa, não pede isso, tá? Então, é VTD. Logo, o seu complemento, que é o carro, é objeto direto. Na voz passiva, o que era objeto direto passa a ser sujeito passivo. Então, o carro que era objeto direto, por isso que tem que ser VTD, porque o VTD vai ter objeto direto que vai ser transformado em quê? Em sujeito passivo, que vai sofrer uma ação pelo agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Aqueles que eram sujeito na voz ativa passa a ser agente da passiva. É o agente que vai agir no sujeito passivo, o carro. Então, o que era sujeito na voz ativa, o funcionário, passa a ser agente da passiva, pelo funcionário. E uma coisa muito importante na voz passiva, sem ser a voz passiva sintética, tá? Mas a voz passiva, a gente também... Quando que a gente sabe que uma oração está na voz passiva? Quando o verbo que estava na voz ativa passa a ser transformado em uma locução verbal, ou seja, dois verbos, sendo um auxiliar e o outro principal. E o principal é justamente aquele que era o verbo usado na voz ativa. Nesse exemplo, quem era o verbo usado na voz ativa? Vendeu. Então, a gente transforma em foi vendido, que você tem aí a locução verbal da voz passiva. Foi vendido. Quem é o verbo principal? Vendido, tá? Que vem aí da voz ativa. Vendeu.
Agora, como que a gente faz? Outro exemplo aí, voz ativa. O rapaz deu flores à esposa. Então, dá para transformar na voz passiva? Vamos ver. Quem é o sujeito? O rapaz. Deu algo a alguém. Então, é VTDI. É VTDI, já tem. Então, vai ter objeto direto. A gente precisa do objeto direto para ele se transformar depois em sujeito passivo na voz passiva. Então, deu algo a alguém. Deu o quê? Flores. Flores é o complemento, é o objeto direto do VTDI. Como é VTDI, então ele também tem um objeto indireto, ou seja, é a complemento que vai pedir, exigir uma preposição. E aí a gente tem o quê? A esposa. Perceba que a esposa é o objeto indireto, porque está acraseado, inclusive, a gente já viu a aula de acrase, ou seja, esse acraseado aí, a, o acento agudo, grave, a esposa, significa que é a preposição a, justamente do verbo deu, né? Ele pede essa preposição, deu algo a alguém, a quem é a esposa, né? E a esposa é um sujeito, é um substantivo feminino. Ele pede também, esse substantivo pede o artigo definido a. Então, juntamos aí a preposição do deu, né, do verbo deu, mais o a do substantivo feminino esposa, a gente tem aí a crase, tá bom? Como que a gente agora transforma essa voz ativa para voz passiva? O que era objeto direto passa a ser sujeito passivo. Quem era o objeto direto? Flores. Então, as flores. Quem é o verbo transitivo? Quem é o verbo da voz ativa? Deu. A gente vai ter que transformar numa locução verbal. Foram dadas. As flores foram dadas. Agora a gente vai ter que concordar com as flores. Deus estava no singular anteriormente na voz ativa porque concordava com o sujeito rapaz. Agora, como nós temos um novo sujeito, que são as flores, está no plural, a gente tem que fazer com que o verbo concorde com as flores, em gênero, grau, tá? Então, vai ficar foram dadas pelo rapaz. O rapaz, que na voz ativa era o sujeito, ele passa a ser agente da passiva. É o agente que age no sujeito passivo. Isso que é agente da passiva. Então, as flores foram dadas pelo rapaz à esposa. E o objeto indireto aí no final, para completar a frase da voz passiva, ok? Então, a voz passiva, como é que fica? As flores foram dadas pelo rapaz à esposa. Agora a gente tem o sujeito passivo, as flores. Locução verbal de voz passiva foram dadas pelo rapaz, agente da passiva. A esposa, objeto indireto aí, tá? Do verbo deu. Entretanto, se na voz ativa houver objeto direto preposicionado, não haverá transposição de voz verbal. Isso. Vamos entender. Nessa hipótese, a partícula se será denominada índice de indeterminação do sujeito, levando o verbo à terceira pessoa do singular. O que acontece aqui? É quando o verbo, quando o objeto direto preposicionado, não haverá transposição, tá? Para o objeto direto para ser proposicionado, é quando há uma opção, quando é optativo essa preposição. Existem esses casos, mas se isso acontecer, aí a gente tem o índice de indeterminação do sujeito. Exemplo, louva-se a Deus. Então, Deus é como se dissesse aqui, Deus é louvado, né? Na voz passiva. Na voz passiva sintética, que o louva é VTD, né? E está concordando com Deus que Deus é o objeto, Deus é o sujeito passivo nesse caso. Agora a gente tem aqui que Deus ele é objeto direto preposicionado. Se ele é preposicionado por causa do a, né? Louva-se a Deus. Então, o se deixa de ser partícula passivadora e passa a ser índice de indeterminação do sujeito.
tá certo? Mas, professora, mas Paula, louva, eu louvo algo, mas ele é VTD, por que que tá preposicionado? Porque existe algumas situações que, mesmo sendo VTD, neste caso aí, o sujeito ele pode estar preposicionado, tá bom? E aí o que você tem que pegar é o seguinte, que o se deixa de ser partícula passivadora por causa dessa preposição a e passa a ser índice de indeterminação do sujeito, tá? Porque a gente percebe claramente que a Deus, a não é artigo, né? Porque se fosse, teria que concordar com Deus, ou Deus. Mas então, ó, logicamente aí ele passa a ser o quê? Ele é o quê? Uma preposição. E quando houver essa preposição, mesmo, repetindo, mesmo o verbo sendo VTD, a gente, o se deixa de ser partícula passivadora e passa a ser índice de indeterminação do sujeito. Estou sendo muito repetitiva para que a gente entenda bem o que está acontecendo aí, tá? Ok, então vamos terminar aqui esta aula para não ficar muito grande. E a próxima aula a gente continua explicando aí sobre o si e as suas funções, ok? Tchau, tchau e até a próxima.